E hoje nós vamos conversar com o Nilson, que ele é instrutor e ele é específico para pessoas assim que têm medo de dirigir. Vamos saber um pouquinho como é que funciona isso. Olha, primeiramente, quando a pessoa está interessada nisso aí, quer dizer, a gente já está trabalhando com uma parte emocional dela, trabalhar com a parte emocional. E é o sonho da pessoa dirigir. Ela tirou carta, é o primeiro sonho. A segunda é dirigir. Então, a primeira, assim que ela procurou a gente fazer isso, quer dizer, então ela tem essa vontade de aprender. Então, tem que trabalhar em cima desse sonho dela. Então, primeiramente, o quê? A gente vai colocar ela no veículo. Vamos conhecer bem ela primeiro, para ela conhecer o carro primeiro, saber como que funciona, o que ela tem que fazer no carro, aonde ela vai, ela saber o percurso que ela vai fazer. Porque, assim, se ela souber até aonde ela vai controlar mais o carro, ela vai se controlar emocionalmente e vai chegar até o destino dela tranquila. Medo, ele é aprendido. Medo de dirigir, a gente não nasce com medo de dirigir, a gente aprende a ter esse medo, né? Então, a terapia comportamental, ela vai estudar quais são as variáveis que estão interferindo nesse medo, o que está causando. Podem ser várias, né? Tem gente que adquire esse medo por passar por experiências desagradáveis, um trauma, tirou carta e bateu o carro, foi usar o carro do marido e não deixou o carro exatamente na posição que ele queria, então levou uma bronca do marido. Então, e a pessoa vivenciou situações que ajudaram ela a aprender a ter esse medo, né? A gente também aprende a ter medo observando. Então, eu olho uma pessoa se acidentando, eu olho o caos do trânsito e aquilo me assusta. Então, eu aprendo a ter medo observando. Então, é importante a pessoa entender que esse medo é aprendido. E se eu aprendo a ter medo, eu posso aprender a não ter medo, né? Só que aí, nesse processo que entra a ajuda, tanto da psicologia quanto de um profissional que vá com você na prática. Ele não tem tempo determinado e não tem quantidade de aula, não. Aí vai depender da pessoa. Aí a gente vai identificar qual é esse medo que ela tem. Não existe a superação de um medo sem eu encarar esse medo, se eu ir lá e fazer. Eu posso ficar anos fazendo terapia, eu identifiquei todas as causas, eu sei a relação do meu medo com a minha história de vida, eu sei a relação do meu medo com o contexto sócio-histórico, mas se eu não for lá e não pegar o carro e ir dirigir, eu não vou aprender. Uma porcentagem maior é de mulher. Homens, muito pouco. Não sei se é mais pode ter assim, de vergonha mesmo de falar, não sei dirigir, não tenho prática, tá? Mas é mulheres mesmo, porque é o que leva as crianças na escola, é o que vai trabalhar de carro, então geralmente é a mulher mesmo que vai fazer isso aí, né? A mulher tem mais medo de dirigir mesmo, a estatística mostra que a porcentagem de mulher que tem medo de dirigir é maior, mas isso não é biológico, não é da natureza feminina nem da natureza masculina não ter o medo de dirigir. Falei que o medo é aprendido, né? E um dos fatores que interferem nessa aprendizagem é a cultura. Então, ainda vivemos uma sociedade em que ensina-se ao homem de que ele não pode ter medo, de que ele é corajoso, e o homem até já visualiza o carro que ele vai ganhar aos 18 anos, né? E a mulher, ela tá sempre no banco de passageiro. Então, a mulher vai aprendendo que a função do homem é dirigir, a sua não. Então, isso é aprendido. E aí, ela não é ensinada a ser uma motorista desde pequena. Isso está mudando, né? Se a gente pega os brinquedos, né? A Barbie, por exemplo, ela tem o carro dela. Então, as brincadeiras, é através das brincadeiras que as crianças vão aprendendo a se socializar. Então, isso está diminuindo. Mas não é biológico, não tem a ver com a natureza biológica da mulher ter mais medo do que o homem, é cultural. Olha, a autoescola hoje, pode falar que ela está preparada hoje para preparar o aluno para tirar a habilitação. Ela não está preparada assim, preparando o aluno para o trânsito. Então, porque assim, a parte financeira e o tempo, né, que eles têm. No caso, eles têm hoje a obrigatoriedade de 20 aulas. Só que essas 20 aulas é feito só para tirar a carta mesmo. Ele não é feito no trânsito, né? Então tem os macetes do dia a dia no trânsito que a autoescola não passa.
Isso pode ser uma fase de se preparo do instrutor mesmo ou da própria escola. Tem que enfrentar, é a forma. E esse processo de enfrentamento que às vezes é muito doloroso para a pessoa. E aí que entra o apoio profissional de um psicólogo e o apoio profissional de um instrutor treinado, que é aquela pessoa que não vai ficar te cobrando, que não vai ficar te pressionando a aprender a dirigir de uma vez só. Então é importante você ir para a prática com alguém que te ajude a superar esse medo. Por isso essa parceria psicologia e instrutor treinado para isso. A gente pode superar os nossos medos a qualquer momento. Existe assim, quanto mais novo, mais fácil, mais velho, mais difícil? Existe. Porque o próprio processo de aprendizagem, ele é mais rápido quanto mais jovem a pessoa é. Mas não significa que a pessoa mais velha não vá aprender. Ela aprende. Pode demorar um pouco mais, até porque os medos estão mais arraigados, né? O jovem, ele é mais despojado, ele enfrenta mais rápido. Bem, existe algumas orientações que a pessoa pode utilizar para conseguir vencer o medo. Uma delas é entender que vencer o medo ele é gradual. Né? Eu tenho que fazer uma aproximação gradual do meu medo. Então, comece com desafios pequenos. Né? Isso o instrutor vai te ajudar. Ele vai, junto com você, detectar até onde você consegue ir, até onde não consegue. Então, eu posso começar ligando só o carro, às vezes entrando no carro que eu tenho medo, isso já é um desafio vencido. Aí se propõe a dar uma volta no quarteirão, antes de chegar num trânsito mais caótico, né? Que daí já seria um desafio maior. Então, esse processo de exposição ao medo tem que ser gradual, não pode ser já querendo andar lá no centro de São Paulo se você não consegue sair da garagem da sua casa. Então ele tem que ser gradual. Uma outra coisa importante é a pessoa aprender a identificar exatamente do que ela tem medo. Então a ajuda do instrutor nessa hora também é útil, né? Ele ajuda lá na prática, mas isso também é possível ser feito em terapia. Exatamente do que é que você tem medo. Se é do que os outros vão falar, se é do carro, se é do trânsito, se é de passar vergonha, se é da bronca que vai levar. Então, identificar exatamente qual é o seu medo. Olha, geralmente o pessoal que sai da autoescola, acaba de ter a sua habilitação, ele simplesmente tirou a habilitação. Então, ele não está preparado para pegar um trânsito mesmo, né? Então, o que falta mais? O conhecimento do veículo, né? Ele saber o veículo, conhecer bem o veículo, ele poder usar no trânsito, ou a parte do trânsito mesmo, que daí vai a parte psicológica da pessoa, né? Então, tem vários setores que a gente pode trabalhar nisso aí. Primeiramente, é a parte psicológica, né? Se ela tem medo do carro ou do trânsito. Se for do carro, aí é aulas práticas. Ela conhecer o carro, saber usar, fazer uma conversão, tá? Trocar de marcha. Tá? O maior medo dessas pessoas que tem é a rampa. É essa rampa que a turma tem tanto medo, do carro voltar para trás, né? E bater no carro de atrás. Mas isso aí é uma coisa que é mais parte psicológica mesmo, porque todo veículo tem que deixar uma distância de segurança. E essa distância de segurança que ele tem que deixar é a distância do carro para ele fazer essa rampa. Então aí que ela tem medo do carro voltar e bater o carro. Não pode se colocar o carro de trás, tem que se colocar o carro da frente. A atenção tem que ser tudo a mesma do carro da frente. Outra coisa importante é as pessoas entenderem, conhecerem o que é a ansiedade. Porque todo mundo fala, eu fico ansiosa na hora de dirigir, minha mão sua, minha perna treme, meu coração dispara. Isso são sintomas de ansiedade. E a ansiedade, ela é uma emoção que todo ser humano possui, né? Só que alguns mais, outros menos. E alguns, em algumas situações, têm essa ansiedade aumentada ou diminuída. Então, a pessoa que tem medo de dirigir, na situação em que ela está lá dirigindo, essa ansiedade vai aumentar. Só que ninguém morre de ansiedade. A ansiedade não é um contínuo crescente que uma hora vai explodir, né? Mas é isso que a pessoa acredita que vai acontecer, né? A ansiedade, ela vai subir, ela vai atingir um patamar e ela vai descer. É importante que a pessoa fique na situação e espere essa ansiedade descer. Não fuja antes dela descer, porque senão ela nunca vai ter a experiência de ausência de ansiedade.
Então aí o instrutor pode ajudar a pessoa a falar assim, não, fique calma que já vai passar, você vai continuar dirigindo, é possível você continuar se comportando mesmo com a sua ansiedade presente. Tá? Não fuja antes da sua ansiedade abaixar. E aí vai chegar uma hora que essa ansiedade vai se estabilizar e você não vai mais sentir tanto esses sintomas, mas isso varia. Tem gente que em 1 mês, 2 meses consegue controlar, tem gente que passa 1 ano com carta dirigindo e antes do dia seguinte, à noite ela acorda pensando que vai dirigir amanhã. Isso é normal, é esperado. Então a pessoa precisa entender que é normal sentir ansiedade, não precisa ficar com vergonha, não precisa achar que você é errada. O outro fator que parte psicológico, né? Que a gente tem uma parceria com a doutora Andréia e a Rojane, e para, no caso, não só para esse medo de dirigir, tem vários tipos vários fatores aí que contribuem. Então, com essa psicóloga, a gente tem eles têm um trabalho acompanhando esse pessoal que dá um resultado bem mais satisfatório do que se imagina. E a pessoa que tenha medo de dirigir, olha, é prática. É prática. Não tenha medo. Se você tem carta, volta a dirigir. Se quer dirigir, dirija, porque é um sonho seu. Você tem que ir atrás. Tem que correr atrás que você consegue. Só depende de você.